O tilintar metálico de moedas batendo no fundo de um cofre vazio ecoa contra paredes de concreto frio. O cheiro de papel envelhecido permeia o ar, enquanto dedos calejados folheiam manuscritos que atravessam séculos de especulação sobre a abundância. A penumbra da biblioteca é rompida apenas pelo foco de uma luz amarela sobre uma mesa onde o pensamento estratégico encontrou refúgio na simplicidade. Não se trata de misticismo, mas de uma arquitetura mental que homens que construíram impérios financeiros sempre aplicaram, muitas vezes sem precisar declarar em voz alta. Prosperar, segundo os preceitos clássicos frequentemente revisitados por pensadores do sucesso moderno, exige um esvaziamento da vaidade antes do preenchimento da conta. A ideia central reside no princípio da sabedoria como o ativo de maior valor, o fundamento sobre o qual a diligência constrói castelos. Enquanto a maioria foca no movimento externo do mercado, o foco prático aqui é a gestão da própria percepção. Quem busca o acúmulo sem o discernimento observa a literatura da área. Invariavelmente sofre de um efeito erosivo. O ganho rápido consome a estrutura que o sustenta. Eu percebi, ao analisar os textos de Napoleon Hill sobre as leis imutáveis da mente, que a base de toda construção duradoura não está na sorte, mas no estado de prontidão mental. Hill não inventou essas leis. Ele observou a repetição de comportamentos em personalidades vitoriosas e as catalogou. Quando a mente é treinada para discernir prioridades, algo que a tradição sapiencial milenar chama de sabedoria, a confusão que paralisa os competidores desaparece. O aprendizado aqui é imediato. O seu maior entrave financeiro hoje raramente é a falta de capital. É a falta de clareza sobre onde o capital deve ser alocado com justiça e visão de longo prazo. A grande maioria das pessoas que compreende o fluxo de recursos concorda que a prosperidade é, antes de tudo, uma consequência de um caráter testado pelo tempo. A gente costuma ver movimentos frenéticos de tentativa e erro, onde a esperança é o principal motor. No entanto, quando você alinha a ação deliberada com um propósito que transpassa o interesse imediato, você para de tentar capturar migalhas e começa a construir o ecossistema que atrai o valor. Essa transição, de caçador de oportunidades a construtor de sistemas, é onde a diferença entre o sucesso pontual e a abundância consistente se cristaliza. Muitos buscam fórmulas mágicas para o crescimento. Mas se você pausar por um momento, vai notar que as leis da colheita nunca mudam em nenhum século. O que você planta, colhe, onde você deposita atenção, você vê multiplicação. Se o seu foco está na escassez, sua mente mapeia o ambiente para encontrar apenas o que falta, fechando as cortinas para o que é possível. Ao inverter a chave e focar no valor que você entrega, o ambiente começa a reagir. E quando a gente observa como os grandes nomes mencionados por autores como Hill operavam, a gente nota um padrão. Eles nunca olhavam para o agora isolado. Eles sempre olhavam para o agora como um tijolo da estrutura que estaria completa daqui a décadas. A pergunta que surge e que pouca gente gosta de fazer é sobre o custo da impaciência. A impaciência é o combustível da falência, porque ela força decisões baseadas na necessidade, não na oportunidade. Se nada disso fizer sentido agora para você, tudo bem. É possível seguir pelo caminho da tentativa e erro. Mas se, ao ler isso, você sentir que está apenas girando em torno do próprio eixo, talvez seja o momento de considerar que o problema não é o mercado externo, mas a régua com a qual você mede seu progresso. A gente vive em um tempo de urgência tóxica que, curiosamente, ignora as verdades sobre gestão de recursos que sustentaram civilizações inteiras. Pense na estratégia como uma plantação em solo árido. Você não inunda o solo em um único dia
e espera a colheita no segundo. Existe um processo de preparação, de escavação, de fortalecimento das raízes. No contexto de prosperidade financeira, a sua reserva, seu controle de despesas e sua recusa em perseguir modismos são as raízes. Muita gente me pergunta como sair do lugar. A resposta desconfortavelmente simples é que você precisa parar de se comparar com quem está no topo se você ainda não tem a fundação deles. O erro comum é a inversão. Querer os frutos da maturidade antes de ter a disciplina da plantação. Nós costumamos subestimar o poder de uma decisão correta, tomada diariamente ao longo de um período prolongado. Se você hoje decide cortar uma despesa fútil e reinvestir esse recurso em conhecimento que melhore sua capacidade de produção, você deu um passo maior do que 10 investimentos arriscados em ativos que você não compreende. Hill defendia que a mente, quando focada, tem uma capacidade de atração e de resolução de problemas quase mecânica. A complexidade do mundo moderno serve apenas para esconder esse mecanismo simples. Valor gera valor, e o valor é construído através de um exercício solitário e silencioso. Imagine que você dispõe de uma caixa de ferramentas onde a principal é a sua própria mente. Se essa mente estiver abarrotada de informações inúteis, fofocas, reclamações ou distrações momentâneas, o espaço para o pensamento estratégico é inexistente. Para prosperar, você vai precisar fazer uma limpeza profunda. A gente muitas vezes se sente sobrecarregado porque está tentando gerenciar um excesso de ruído que não nos pertence. Quando eu comecei a filtrar o que permitia entrar na minha rotina, percebi que a clareza sobre o que não fazer é tão importante quanto o que fazer. O progresso, muitas vezes, é uma subtração. Muitos esquecem que a prosperidade está ligada à capacidade de servir. Não serve quem não tem recursos, e não tem recursos quem não gerou valor. É um ciclo. Se você quer mais, tem que elevar a qualidade do que você oferece. Não é sobre pedir mais alto, mas sobre se tornar alguém que ninguém conseguiria ignorar, porque o que você entrega é inegavelmente superior. Esse tipo de autoridade não se constrói com marketing, se constrói com a repetição de atos de excelência, mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando o resultado financeiro ainda é pequeno. É a semente no escuro. Você talvez note uma resistência interna aqui, o desejo pelo atalho. É natural. O atalho promete a recompensa sem o custo, o fruto sem a poda. Mas veja bem, tudo o que cresce rápido demais sem base estrutural entra em colapso na primeira tempestade. E o mercado ou a vida real tem tempestades recorrentes. Ao optar pelo caminho da construção estruturada, você está, na verdade, comprando algo muito mais valioso do que dinheiro. Você está comprando a sua resiliência. Quem constrói sobre rocha não se desestabiliza quando o cenário macroeconômico oscila. Nós chegamos a um ponto onde a análise da prosperidade se confunde com a análise da própria vida. Porque se a sua vida é desorganizada, sua casa é bagunçada e sua mente é um caos de preocupações, não há montante financeiro que resolva o problema central. O dinheiro amplifica o que você já é. Se você é indisciplinado, ele apenas financia sua indisciplina em uma escala maior. Por isso, a busca por prosperidade deve começar pela reforma do seu próprio quintal. A gente tende a buscar o grande salto, o grande negócio, o grande golpe de sorte, quando, na verdade, o que precisamos é de uma ordem impecável no básico. Considere a ideia de que a sua prosperidade é, no fundo, a soma da sua credibilidade. A credibilidade é o que faz com que as portas se abram para você, às vezes antes mesmo de você bater. Como você constrói isso? Cumprindo o que promete, mesmo que tenha prejuízo imediato no processo.
Quando você assume um compromisso com você mesmo ou com outro e honra esse compromisso, você está forjando uma identidade de pessoa próspera. A abundância, por uma regra quase magnética, tende a gravitar ao redor de pessoas que demonstram confiabilidade inabalável. Sempre que a gente se depara com a ideia de sucesso, somos tentados a olhar para o topo da pirâmide e esquecer a fundação. Existe um conforto falso em acreditar que o topo é acessível sem o degrau. Napoleon Hill, ao dissecar o comportamento dos magnatas de sua época, não encontrou apenas sorte, ele encontrou uma obsessão pela otimização. Eles otimizavam o tempo, as amizades, os gastos, a leitura, a dieta. Eles eram arquitetos da própria rotina. E esse é o ponto que a gente precisa trazer para a nossa realidade. O que exatamente está roubando a sua energia mental agora e que você insiste em manter por puro hábito? Às vezes, é uma conversa com alguém que não compartilha da sua visão, um passatempo que drena sua vitalidade sem devolver nada, ou o consumo constante de conteúdos que te deixam com uma sensação de déficit. Identificar esses drenos é a metade do caminho para a abundância. A outra metade é a substituição. Substituir o tempo de tela inútil por estudo especializado. Substituir a lamúria por reflexão de causa. Substituir o consumo imediato por investimento retardado. Cada pequena troca é um investimento na sua estrutura futura. E é aí que a gente começa a ver o progresso real saindo do campo das ideias e entrando no campo dos fatos. Existe um silêncio necessário por trás de cada grande projeto. Sabe aquele momento onde você desliga o ruído, se isola com seus pensamentos e começa a desenhar o seu próximo passo com precisão cirúrgica? É ali que a prosperidade ganha forma. A maioria das pessoas passa a vida inteira reagindo aos estímulos externos, sendo guiadas como gado por opiniões alheias e tendências passageiras. Você, ao decidir que quer algo diferente, assume o comando da sua navegação. Isso exige não apenas coragem, mas uma certa dose de isolamento, o preço a pagar pela singularidade dos resultados que você busca. Quanto mais a gente avança nessa análise, mais fica claro que a prosperidade é, em sua essência, a manifestação física de uma clareza interna absoluta. Se você não sabe o que quer e, mais importante, por que quer, você será facilmente desviado. A clareza protege você dos atalhos tentadores. O porquê serve como a bússola que aponta para o norte magnético, mesmo quando a neblina da incerteza está densa. Muita gente desiste no caminho não porque o objetivo era difícil, mas porque o porquê era raso demais, não tinha raiz, era apenas um desejo efêmero, um brilho nos olhos que se apagava à primeira dificuldade séria. Já parou para pensar que as dificuldades não vêm para parar o progresso, mas para selecionar quem realmente merece o resultado final? O filtro da vida é implacável. Ele elimina aqueles que querem a recompensa, mas detestam o processo. A gente admira quem está lá em cima, mas raramente quer passar pelo que eles passaram para chegar lá. É a clássica história do observador de palco. Ele aplaude a apresentação, mas jamais conseguiria passar pelas horas exaustivas de ensaio nos bastidores. O seu processo é o seu ensaio. E é nesse ensaio que você está sendo forjado para o nível de riqueza que pretende alcançar. Se a gente olhar para o dinheiro sob a lente da ética e do serviço, tudo muda. O dinheiro não é um fim. Ele é uma ferramenta de escala. Se você é uma pessoa que traz solução e alívio para os outros, sua capacidade de gerar riqueza é, teoricamente, infinita. A limitação está no seu tamanho, não na oportunidade do mundo. Você cresce, sua prosperidade cresce. Você se torna um líder de si mesmo, seus negócios tornam-se líderes de mercado. E esse crescimento não é algo que acontece da noite para o dia, mas é algo que, uma vez engrenado, é difícil de parar.
a gente precisa falar sobre a gestão da perda, algo que a maioria tenta esconder. Todo projeto tem falhas. O erro faz parte do custo da experiência. A diferença entre quem prospera e quem estagna é o que é feito após o erro. Você encara o prejuízo como um mestre que te ensinou uma lição valiosa sobre o que não fazer novamente, ou você o encara como uma prova de incapacidade? Aqueles que eu vi atingirem um patamar de estabilidade notável são justamente os que trataram o erro como dado, como informação técnica, sem o peso emocional do fracasso pessoal. Isso muda toda a jogada. O controle emocional é o divisor de águas que poucos mencionam em manuais financeiros, mas que todos os grandes nomes priorizam. No momento em que uma turbulência acontece, e ela vai acontecer, é a sua capacidade de se manter sereno e focado no fundamento que salvará o seu patrimônio. A gente viu, ao longo da história, impérios colapsarem não por falta de dinheiro, mas por decisões emocionais tomadas em momentos de pânico ou de euforia excessiva. O equilíbrio é uma estratégia de sobrevivência, não um traço de personalidade. Ele pode ser treinado dia após dia nas pequenas decisões do cotidiano. A gente tende a olhar para o esforço com uma visão romantizada, mas o trabalho que realmente prospera é o trabalho inteligente, focado e constante. Há uma diferença brutal entre estar ocupado e ser produtivo. Você pode passar 14 horas por dia em movimentações caóticas e terminar o dia no mesmo lugar, exausto. Ou você pode passar 4 horas em uma atividade de alto impacto que realmente move a agulha e ter o resto do dia para refletir e planejar. A inteligência no uso dos seus recursos, tempo e energia mental, é o que define quem constrói patrimônio e quem apenas sobrevive tentando pagar as contas. Pense comigo na importância da leitura do seu ambiente. A maioria entra em um espaço, seja um emprego, uma reunião ou uma nova área de atuação, apenas tentando ver o que pode ganhar. Quem prospera de verdade entra tentando ver o que pode ser melhorado. Essa pequena inversão de perspectiva te coloca na posição de quem soluciona, e quem soluciona sempre será compensado desproporcionalmente em relação ao resto. É a lei da contribuição. O valor que você adiciona à vida de outras pessoas ou à eficiência de uma organização é o seu verdadeiro ticket de saída para a independência financeira. Quando você começa a enxergar dessa forma, o medo de faltar diminui consideravelmente. O medo surge da visão de escassez. Achar que o bolo é limitado e que para você ter um pedaço, alguém tem que ficar sem. Mas a lógica da prosperidade aqui discutida é de criação, não de extração. O bolo é feito por você. Quanto mais você domina suas habilidades, quanto mais você serve, mais ingredientes você tem para aumentar esse bolo. Esse é o jogo dos adultos, um jogo de expansão constante, um desafio contínuo contra as próprias limitações. E verdade seja dita, não existe nada mais libertador do que perceber que você é o dono da sua própria fábrica de valor. A consistência, mesmo quando o resultado parece demorar, é o que separa os amadores dos profissionais. Tem um aspecto da psicologia que explica por que a gente desiste antes do tempo. É a nossa necessidade biológica de gratificação imediata. A natureza, entretanto, funciona em ciclos. A semente não explode em árvore. Ela precisa de tempo, de chuva, de sol, de cuidados invisíveis. A sua riqueza está na mesma lei. Respeite o processo de maturação dos seus investimentos, sejam eles financeiros ou de carreira. A pressa é apenas uma ilusão que nos faz perder o contato com a realidade do que estamos construindo. Muitas vezes, a resposta que você tanto procura sobre como prosperar não está em uma nova técnica de vendas ou em um curso sobre investimentos, mas na sua disciplina de viver abaixo dos seus ganhos. Esse hábito simples é o maior acelerador de liberdade que existe.
Se você ganha 10, gasta 9 e investe 1, você é um rei. Se você ganha 10, gasta 12 e se endivida, você é um prisioneiro. Parece óbvio, mas a maioria cai na armadilha do padrão de vida crescente que consome cada centavo de aumento. Quebre esse ciclo agora, não amanhã. A liberdade começa no momento em que você decide que o seu patrimônio é mais importante do que a aparência do seu estilo de vida. Você sente a pressão externa para mostrar que está vencendo. A vitrine das redes sociais é um veneno se você não tem a mente bem fortificada. Ali, a realidade é distorcida. As pessoas mostram os resultados e escondem os processos. Ou pior, mostram resultados que nem existem. Quando você se desconecta dessa necessidade de validação, você ganha uma clareza absurda. Você começa a jogar o seu próprio jogo, medindo o progresso com a sua própria régua. É nesse estado de espírito, livre da comparação, que a verdadeira estratégia de acumulação e crescimento começa a florescer com força total. Uma das maiores lições de quem realmente entende de prosperidade é a capacidade de delegar tarefas que não exigem o seu nível de competência central. A gente trava no crescimento porque queremos centralizar o controle sobre tudo, do operacional ao estratégico. Mas, na verdade, o seu tempo deveria estar quase exclusivamente focado no que só você pode realizar. Todo o resto, a parte rotineira, a parte braçal, pode ser otimizado ou repassado assim que houver a mínima condição financeira para isso. O profissional entende que, quanto mais ele foca em valor, mais a roda gira, gerando recursos para que ele se foque ainda mais em valor. É um ciclo virtuoso. Reflita sobre como você se posiciona diante de um aprendizado. Você é aquele que, ao descobrir algo novo, imediatamente busca formas de aplicar, testar e extrair utilidade? Ou você é o colecionador de informações que se sente satisfeito apenas por conhecer o conceito? Existe uma diferença abismal aí. O conhecimento, na prática, é apenas um potencial. Ele só se transforma em prosperidade quando passa pelo filtro da ação deliberada e persistente. O mundo não paga pelo que você sabe, ele paga pelo que você resolve com o que você sabe. Essa distinção é vital. Considerar que os próximos 10 anos da sua vida dependem exclusivamente das escolhas que você faz hoje parece um peso, mas é, na verdade, um alívio. Significa que você não é vítima do destino. Significa que, se hoje você não está onde quer, você tem a liberdade total de traçar uma rota nova, desde que esteja disposto a pagar o preço do desconforto. A prosperidade não é um destino, é um estado de constante construção. É um músculo que, se não for exercitado diariamente, atrofia. Mas se for estimulado com a carga certa de estudo, de foco, de ética e de trabalho, ele se torna indestrutível. A natureza das coisas prósperas é a resiliência. Quando você planta uma árvore, ela não precisa de você para crescer todo dia. Ela tem suas leis internas de desenvolvimento. Quando você constrói um negócio com fundamentos sólidos, chega um momento em que ele começa a ter vida própria. Ele não precisa mais da sua presença constante para produzir. Essa é a verdadeira marca da prosperidade, o ponto onde você ganha o ativo mais valioso de todos, a soberania sobre o seu tempo. Enquanto você estiver trocando tempo por dinheiro, você está limitado. Enquanto você estiver construindo sistemas que funcionam independentemente de você, você está escalando a montanha. Todo excesso de luxo antes da base estar pronta é um dreno. A gente precisa dessa honestidade. Se você se rodeia de símbolos de sucesso antes de ter a estrutura de sustento, você está construindo sobre a areia. A verdadeira elegância financeira e mental está na simplicidade. Está na capacidade de ser quem você é sem precisar da validação externa.
Está no prazer de ver o saldo subir e saber que ele foi conquistado com integridade e competência. Isso traz uma paz que nenhum bem de consumo pode oferecer. Essa paz que permite que você continue jogando o jogo por muito tempo, sem se desgastar ou enlouquecer. Você nota que os grandes ciclos de crescimento não são lineares. Eles têm fases de estagnação, de ajustes, até que, de repente, o crescimento exponencial aparece. É quase como o bambu chinês, que passa anos criando raízes profundas, invisíveis para quem olha de fora, para só depois crescer metros em questão de meses. Se você está na fase das raízes, continue. Não desista só porque o crescimento ainda não apareceu na superfície. Sua estrutura precisa ser profunda o bastante para sustentar a grandiosidade do que está por vir. Essa é a verdade que pouca gente quer aceitar na era do resultado rápido. O que acontece se você começar a tratar sua rotina diária como se ela fosse um documento de estratégia de uma grande empresa? Cada hora tem um destino. Cada esforço tem um propósito. Cada minuto é um investimento que tem uma taxa de retorno esperada. Essa abordagem, que pode soar austera, é a base sobre a qual se erguem impérios. Não é sobre viver em estado de tensão, é sobre viver em estado de intenção. A energia flui onde a atenção reside. E se a sua atenção está fragmentada entre 1000 coisas insignificantes, seus resultados serão a média de insignificâncias. Por outro lado, o que é um objetivo sem o prazer do caminho? Não se trata apenas de acumular, mas de se tornar alguém capaz de carregar a abundância. Se você não é alguém que preza pelo aprendizado constante, pela melhoria contínua da sua capacidade de julgar e de decidir, o dinheiro virá e irá. A história está cheia de exemplos de quem enriqueceu e não conseguiu manter. Eles não tinham a estrutura mental para a prosperidade. Por isso, foque menos no número final da conta e mais no crescimento da sua capacidade intelectual e operacional. Isso ninguém te tira. Esse é o capital que, uma vez investido, gera juros compostos pelo resto da vida. Perceba que a prosperidade é, essencialmente, a manifestação da liberdade no plano material. A liberdade de poder escolher onde morar, com quem trabalhar, quanto tempo dedicar à família, quais causas apoiar. Se o seu dinheiro não está te dando esse tipo de liberdade, o que você está fazendo com ele? Muitas vezes, o dinheiro está servindo para comprar correntes, dívidas, manutenções desnecessárias, aparências sociais vazias. É um paradoxo, mas é a realidade de muita gente. Virar essa chave requer uma coragem inicial de dizer não para o que todo mundo considera normal. Será que a maioria entende que a prosperidade real é barulhenta apenas para quem a ostenta, mas silenciosa para quem realmente a possui? Há um conforto indescritível em saber que as suas contas estão pagas, que seus projetos estão andando, que você tem margem para o inesperado, sem precisar postar nada disso para o mundo. A discrição é uma ferramenta de proteção da sua energia. Quando você não precisa dar explicações ou alimentar a expectativa alheia, sobra muito mais combustível para focar no que realmente importa, a execução do seu projeto de vida. Observe como os seus pensamentos moldam a sua realidade financeira. Você começa o dia pensando em problemas ou em soluções? Você termina o dia contabilizando perdas ou aprendizados? Isso não é papo de autoajuda, é neurobiologia aplicada à gestão da atenção. Seu cérebro está constantemente buscando confirmações para o que você acredita. Se você acredita que o mundo é hostil, você verá obstáculos em toda parte. Se você acredita que o mundo é um campo de oportunidades de valor, você verá pontes onde outros viram muros. É uma escolha que você faz cada vez que abre os olhos.
À medida que a gente se aprofunda nessa reflexão, fica evidente que nada externo terá poder sobre você se a sua estrutura interna for firme. A riqueza, em última instância, é uma forma de atitude perante a vida. É a coragem de assumir a responsabilidade total pelo seu estado atual e de ter a determinação inabalável de construir o próximo nível, independentemente das condições externas. A sorte sempre favorece a mente preparada, o trabalhador resiliente e o gestor consciente dos seus recursos. Não há atalho aqui, apenas o trabalho constante de moldar-se a si mesmo. O tempo que passamos debatendo sobre o que o mercado deveria ser é tempo que perdemos sem olhar para o que nós podemos fazer. O mercado é o que é. Ele não se importa com a sua vontade. A sua prosperidade depende da sua capacidade de se adaptar às leis que já regem esse sistema há centenas de anos. São leis que recompensam a criação de valor, a gestão da escassez, a visão de futuro e a ética inegociável. Se você se alinhar a essas leis, o sucesso deixa de ser uma incerteza e passa a ser uma questão de prazo. Não é sobre se, mas sobre quando. Muitas vezes, o seu maior passo em direção à abundância será um movimento de recuo ou um movimento de simplificação. Cortar o que é supérfluo, eliminar o que é inútil, simplificar o que é complexo. Na arte da estratégia, quanto menos variáveis você tem, mais controle você exerce. A complexidade é um luxo de quem já chegou, nunca de quem ainda está subindo. O iniciante precisa de foco absoluto, de um só objetivo, de um só campo de atuação, de uma só disciplina implacável. Tentar abraçar o mundo é a melhor forma de não segurar nada. A gente precisa ser capaz de olhar para os nossos erros com a frieza de um investidor que avalia um ativo que não performou. Sem drama, sem culpa, sem "por que isso aconteceu comigo?". A pergunta correta é: o que essa falha me ensinou que pode ser convertido em lucro na próxima tentativa? A perspectiva de aprendizado transforma o fracasso em combustível. Sem essa mudança de percepção, a dor da perda supera a vontade de continuar. A prosperidade, vista dessa forma, é uma série contínua de pequenas correções de curso em direção a um alvo definido. Talvez o ponto que mais assusta as pessoas é a noção de que o crescimento exige mudanças na identidade. Você não consegue ser a mesma pessoa com os mesmos hábitos, as mesmas amizades e a mesma rotina, e ao mesmo tempo viver em uma realidade de abundância que não conhece. Mudar a identidade exige um esforço consciente de abandonar quem você foi. A maioria teme esse processo e por isso mantém-se num estado de conforto mediano, um lugar seguro, conhecido, mas longe da grandeza. O crescimento é doloroso porque envolve desapego, mas a liberdade que aguarda do outro lado compensa cada pedaço deixado para trás. O que você consideraria ser um sucesso verdadeiro? A resposta a essa pergunta é o que determina a sua rota de navegação. Se é apenas números na conta, você corre o risco de chegar lá e sentir um vazio absoluto, porque o dinheiro é apenas um número, não preenche nada. Se a sua definição de prosperidade inclui um propósito, uma contribuição e um desenvolvimento pessoal, então cada passo dado é uma vitória, independentemente do saldo bancário no momento. A prosperidade completa é a harmonia entre o que você constrói por fora e quem você se torna por dentro. A grande maioria das pessoas que você admira pelo que conquistaram, se você fosse capaz de olhar os bastidores, veria exatamente esse padrão de disciplina e foco. Não existe segredo, não existe atalho, não existe fórmula mágica. Existe um alinhamento entre o propósito, a ação diária e a gestão inteligente de recursos. É uma vida vivida de forma deliberada, onde cada pequena decisão é um tijolo a mais na estrutura.
É um processo que começa no silêncio da sua mente antes mesmo de se manifestar nos resultados concretos da sua vida. Talvez o que falte é esse momento de pausa, essa interrupção estratégica para calibrar os instrumentos antes de seguir. O mundo vai continuar girando, o mercado vai continuar flutuando e as distrações vão continuar aparecendo. O que você faz com o seu agora é o que define o futuro que você terá daqui a uma década. A gente não constrói o destino em um golpe de sorte, mas em milhares de pequenas escolhas conscientes, diárias, persistentes. Essa é a base de tudo. É o que as leis milenares e os estrategistas modernos têm em comum. O esforço nunca é desperdiçado quando direcionado pela inteligência. A gente tem medo do trabalho duro, mas talvez o maior medo devesse ser o do trabalho sem direção. Fazer muita coisa que não leva a lugar nenhum é a maior exaustão que existe. Por isso, a pergunta constante deveria ser: o que estou fazendo agora aproxima ou afasta o que construo do resultado que busco? A resposta, sincera, é o que guia os passos de quem realmente prospera. É um exercício de honestidade bruta, que não admite auto-engano, que não permite atalhos mentais. Olhando para o futuro, o que você quer que fique como marca da sua passagem? A prosperidade é também sobre legado. O valor que você deixa não é apenas financeiro, é intelectual, é moral. É o exemplo de uma trajetória de construção. Isso é algo que atravessa gerações. A gente passa, as estruturas ficam. Quando o seu foco muda do imediatismo do consumo para a construção de bases sólidas, você para de viver a vida apenas como sobrevivência e começa a vivê-la como uma missão. É um jogo muito mais elevado. Cada dia que você decide não ceder à impaciência, você está vencendo. Cada momento em que você opta pelo estudo em vez da distração, você está evoluindo. Cada escolha de investir em vez de gastar é um passo em direção à soberania. Essa pequena trilha de atos diários é o que eventualmente se transforma em uma montanha de resultados. É um processo lento, muitas vezes imperceptível no dia a dia, mas inegavelmente poderoso quando visto em retrospectiva. Quem se mantém firme nessa trilha acaba por descobrir que a prosperidade é, na verdade, a única consequência possível. A jornada é pessoal. Não tente replicar exatamente o caminho de ninguém, porque os talentos e os pontos de partida são diferentes. Mas replique o princípio, a disciplina, a clareza, a gestão e o compromisso inabalável com o valor. Use o exemplo como inspiração para encontrar a sua própria forma de criar valor no mercado. No fim das contas, a sua capacidade de prosperar é limitada apenas pela clareza do seu objetivo e pela obstinação com que você se dedica a construir a estrutura que o sustenta. O resto, como costumam dizer, são detalhes que se ajustam no caminho. Existe uma distinção sutil entre desejar o sucesso e estar verdadeiramente pronto para sustentá-lo. Frequentemente, a ambição se perde na tentativa de alcançar um topo que não tem alicerces, o que invariavelmente leva ao desgaste das estruturas construídas às pressas. Quando a preparação interna, pautada pela sabedoria e pelo controle, não precede a expansão externa, o resultado é a instabilidade. Prosperar não é um destino onde se chega por acaso, mas um estado de prontidão que exige a cura de hábitos, a organização do pensamento e a coragem de rejeitar soluções simplistas. Eu precisei entender lá atrás que a minha inquietação não era falta de sorte, mas falta de domínio sobre os princípios básicos de gestão da vida. A gente, enfim, percebe que quem controla o próprio espírito controla os resultados ao seu redor. A riqueza real é o subproduto de um sistema mental impecável.
Não é o quanto entra, mas o quanto você é capaz de reter, gerir e multiplicar com integridade que define a longevidade do seu patrimônio. Mude a lente pela qual você observa seus fracassos. Pare de vê-los como sentenças e comece a encará-los como o atrito necessário para polir sua disciplina. Se os fundamentos estiverem corretos, o tempo, esse juiz imparcial, trabalhará inevitavelmente a seu favor. O excesso de pressa é o maior inimigo da solidez. Construir é um ato de paciência silenciosa. O silêncio agora ocupa todo o espaço da sua decisão. O amanhã aguarda o que você forja hoje.